máquina que zela por democracia justa em Atenas. Quando se fala em democracia, esse sistema em que o povo é soberano, logo pensamos em eleições, já que em muitos países elas são a única ocasião em que sentimos que podemos participar das decisões. Curiosamente, no berço da democracia, a Atenas antiga, onde o sistema nasceu e se desenvolveu por quase 200 anos, as eleições eram consideradas antidemocráticas. Para os atenienses clássicos, as eleições sempre privilegiavam as diferenças entre os candidatos, fossem elas riqueza, família ou educação. Então, nesse começo da democracia lá em Atenas, os candidatos eles eram avaliados, e diferenciados por aquele que era mais rico, ou então se a família era uma família nobre, era uma família respeitável, a educação que essa pessoa recebia. Então, a partir daí, eles iam avaliando esses candidatos dentro da democracia antiga em Atenas. Isso não significa que eles nunca usavam o voto. Foi por meio dele que escolheram aqueles que assumiram postos para os quais eram necessários especialistas, como generais do exército, e que tomaram outras decisões importantes, como condenar Sócrates à morte, um dos grandes opositores da democracia. Então, nem sempre faziam as escolhas avaliando algumas diferenças entre os candidatos. Em algumas vezes, eles faziam também através do voto. As pessoas escolhiam pelo voto. E como no voto, ganhava a maioria. Eles evitaram, no entanto, utilizar as eleições para escolher funcionários do governo ou juízes. A ideia era que Atenas fosse a administração de muitos e não de poucos. É por isso que se chama democracia, como Péricles disse em sua oração fúnebre, segundo o historiador do século V a.C., Tucídides. Então, a ideia da democracia era essa, a administração de muitos e não de poucos. Então, na democracia vale a opinião de muitos, ou seja, da maioria, e não de poucos, não da minoria. Para os atenienses, a melhor maneira de selecionar aqueles que assumiriam posições de autoridade ou de poder era uma espécie de sorteio, pois isso assegurava que todos os candidatos estariam em condições de igualdade. Então, independente de ser mais rico ou mais pobre, de ter uma família bem falada, e de ter bons estudos, então isso não faria diferença através de um sorteio, porque no sorteio a gente põe os nomes, pega, enfia a mão no saquinho, no potinho lá e tira um nome qualquer, sem avaliar alguma coisa dessa pessoa. Tudo no mesmo saco. Esse sistema de sorteio foi usado para eleger a maioria dos magistrados, como para administrar o tesouro, para seus comitês governamentais e para cargos de juízes. O acaso, portanto, foi um dos elementos da democracia em Atenas, e todos os cidadãos teriam a mesma oportunidade de participar, que é a ideia da democracia, que todos participem. E para garantir a aleatoriedade absoluta na atribuição de posições cívicas particularmente importantes, eles tinham uma máquina chamada Clerotherion. Então, eles tinham que achar um meio que essas eleições elas fossem o mais igualitário possível, que não tivesse nada que fizesse de uma pessoa melhor do que a outra, a não ser a opinião do povo. Página 4. Essa máquina era composta por uma pedra com buracos no formato de linhas verticais, um tubo de madeira e algumas bolas. Assim,
Os cidadãos elegíveis, quer dizer, aqueles que poderiam ser votados, que se apresentavam para assumir determinadas posições, entregavam fichas de bronze nos quais seus nomes eram escritos. Então, os candidatos ali, aqueles que poderiam ser eleitos, pegavam uma ficha de bronze e nessa ficha os nomes deles eram escritos. Essas fichas eram inseridas nos espaços da pedra, naquelas fissuras, naquelas linhas que estavam marcadas na pedra. E quando estavam todos preenchidos, as bolas pretas e brancas eram introduzidas no tubo, que terminava com o dispositivo acionado por uma manivela. Toda vez que a manivela dava uma volta, uma bola saía. Se fosse preta, a primeira fila de cartões era retirada, o que significava que os cidadãos cujos nomes apareciam nelas não participariam naquela ocasião, ou seja, eram eliminados. Se ela era bola branca, a fila de fichas permanecia no lugar, e assim era selecionado o primeiro grupo de eleitos. Então, se caísse uma bola preta, aquelas pessoas eram eliminadas. Se caísse uma bola branca, essas pessoas seriam as eleitas. E então a seleção continuava. Antes de os eleitos assumirem posições de poder, eram submetidos a um exame para evitar que pessoas incompetentes assumissem os cargos. Então, olha só como é que eram. Eles faziam, né, criaram uma máquina até para poder eleger a pessoa sem discriminação alguma. Mas após essa eleição, eles tinham que passar por uma série de exames para poder ver se as pessoas tinham condições ou não. Então, ou seja, não era aquela bola preta ou branca que dizia exatamente o que seria feito. Seria esse exame que eles fariam depois. O poder corrompe. O princípio fundamental por trás desse processo de classificação teve origem na crença de que o poder corrompe. Os cargos estatais representavam um alto grau de responsabilidade e eram designados apenas por um período limitado, para minimizar abusos e corrupção. Então, as pessoas que eram eleitas nesses cargos, né? Eles tinham um tempo, igual que se tem hoje, né? Vai de 4 em 4 anos. Então, eles tinham um tempo. Passou esse tempo, eles tinham que sair e outra pessoa tinha que entrar no lugar. Por que eles faziam essa mudança? Por que não ficava uma pessoa direto até morrer, né? Durante toda a vida? Eles faziam isso para evitar abuso e corrupção. Porque uma pessoa, qual era o receio deles? Uma pessoa que ficasse ali muito tempo no poder, poderia começar a ficar orgulhosa, poderia achar que pode mandar demais, que as pessoas tinham que obedecer. Então, eles achavam que esse poder ia subir a cabeça, né? E a pessoa ia acabar agindo de uma forma que não seria a forma adequada de se agir. A Clerotherium evitava as práticas usadas pelos oligarcas para comprar seu acesso a posições importantes e proporcionou aos atenienses uma maneira de garantir que os órgãos importantes de seu sistema democrático não fossem contaminados pela corrupção. Então, primeiro, a máquina que eles tinham feito, né? A Clerotherium, ela evitava, quando fala que os oligarcas, né, evitava que eles comprassem, ou seja, as pessoas que tinham mais dinheiro, essa maneira de se escolher através da máquina evitava que a pessoa comprasse o voto de alguém. Né? Ó, eu vou te dar não sei qual era a moeda da época, mas vamos falar em reais, né? Vou te dar tantos reais e você vota em mim. Isso é comprar o voto. Você convence, dá alguma coisa em troca para a pessoa votar nele. E não é certo. A pessoa não tem que votar porque ganhou dinheiro de ninguém. A pessoa tinha que votar pelo que ela acreditava que aquela pessoa fosse capaz de fazer. Então, essa máquina evitava um pouco que isso acontecesse, porque lá em Atenas, eles tinham muito receio que a pessoa que entrasse no poder, seja em que cargo fosse, a pessoa fosse corrupta, ou seja, a pessoa roubasse, a pessoa
fizesse o que era do interesse dela, não fosse a favor de fazer o melhor para o povo. A máquina, combinada ao fato de a maioria dos conselhos de juízes ser composta por 500 pessoas, tornou o suborno uma impossibilidade de antemão, ajudando a tranquilizar os cidadãos de Atenas. Então, as pessoas que organizavam isso eram 500 pessoas. Então, o suborno é esse dar dinheiro em troca do voto. Você imagina uma pessoa ia conseguir convencer 500 pessoas, dar dinheiro para 500 pessoas e convencer as 500 pessoas a votarem nele? Seria muito difícil, né? Muita gente para poder conseguir entrar num acordo. Então, essa quantidade de pessoas evitava que a corrupção, que a compra de votos acontecesse. Assim, eles sabiam que quando uma decisão era tomada, ela era tomada exclusivamente com as forças dos argumentos. Ou seja, o que é a força do argumento? É você questionar, você perguntar, você procurar saber, ver se é a pessoa ideal. Essa era a maneira certa de se escolher os candidatos, né? Até hoje isso, a gente está falando daquela época, né? De Atenas antigamente, mas até hoje essa é a forma correta, né? Não é convencer a pessoa por medo ou por dinheiro, mas a gente tem que saber quem é a pessoa ideal para estar naquele cargo. Entretanto, por mais democracia que a prática de sorteio pudesse ser, né, usando aquela máquina ou fazendo sorteio, é importante lembrar que o conceito de cidadania em Atenas era bastante restritivo. À época, só eram considerados cidadãos atenienses e, portanto, aptos a concorrer a cargos públicos homens de mais de 18 anos, nascidos na cidade e filhos de pai e mãe atenienses. Mulheres, escravos e estrangeiros não tinham direito aos direitos políticos. Então, essa democracia que eles praticavam lá em Atenas não era totalmente uma democracia, porque a democracia não é fazer a vontade do povo, da maioria do povo. E nem todo mundo era considerado como se fosse esse povo da época, né? Porque só homens maiores de 18 anos, só homens de Atenas e que o pai e a mãe fossem de Atenas. Por que as mulheres não poderiam dar opinião? Por que os escravos não poderiam dar opinião? Por que os estrangeiros que viviam em Atenas não poderiam dar opinião? Né? Então era numa democracia, mas nem tanto democracia. Né? Porque era um grupo limitado de pessoas que poderia participar disso tudo. Então agora vocês têm aí exercícios para fazer. Façam com atenção. Eu tenho ficado muito receosa ultimamente com a rapidez de alguns alunos fazerem os exercícios, tá bom? Então, número 1. Qual a ideia que os atenienses antigos tinham do que hoje conhecemos como eleição? Como que eles viam a eleição na época? 2. Para os gregos antigos, qual era a melhor maneira de se escolher seus representantes? 3. Segundo o texto, como funcionava a cleroterium? Vamos lá? Mãos à obra. Atenção, não façam da cabeça de vocês se não tiverem certeza. Voltem no texto, consultem, tá bom? Porque esse é só o começo desse assunto. Se a gente não conseguir entender o começo, para conseguir entender o meio e o final, vai ser mais difícil ainda, tá? Vamos lá, então.